Boa noite, hoje dia 6 de janeiro de 2025. E hoje nós começamos uma apostila nova, uma apostila leve. Tá? E hoje nós começamos com um texto sobre o Ho'oponopono. E, na verdade, eu ia até colocar junto com o Dr. Bach, mas eu achei que ficou até melhor aqui, tá? Porque o Ho'oponopono é mais uma concepção, mais uma abordagem sobre cura e cura espiritual. Então a gente vai vendo que várias pessoas no mundo foram tendo iluminações sobre esse tema. E as abordagens vão mudando conforme as necessidades. Um vê a necessidade de resultados um pouco mais práticos, outro vê a necessidade de resultados mais profundos e permanentes, mas a gente vai vendo que todos eles estão trabalhando em torno dos, das, dos mesmos conceitos, das mesmas verdades. Ou, na verdade, de uma só verdade, de uma só consciência. Então, a gente vai vendo esses sistemas e a gente vai reconhecendo, né, esses princípios. A gente vê de uma forma ou de outra, tudo acaba nos soando familiar. Né? A gente já conhece um pouco disso. Essa pessoa está trazendo uma abordagem original na prática, nos resultados finais, mas os princípios são os mesmos. Então, o Ho'oponopono é uma delas. Bom, muito bem. Eu estou sentindo falta aqui do Pereira, porque ele tinha ficado tão contente que tinha o Ho'oponopono na apostila. Certamente veio a gravação depois. Então, vamos começar. Antes de ler o texto, eu vou contar para vocês a história do Ho'oponopono. Eu vou contar, né, de uma forma mais informal como é que a coisa toda aconteceu. Na verdade, Ho'oponopono já existia e criado não, são tradições tribais, né, do Havaí, sabe? Então, o Havaí tinha uma cultura própria e a gente vê aquelas danças havaianas, eu esqueci o nome, mas não é nada daquele jeito que a gente conhece, aquela coisa lânguida, suave. Não, é uma coisa tribal bastante forte, bastante intensa. Hoje em dia deve ter na internet a dança original mesmo deles. E eles tinham um sistema de cura próprio deles, e esse povo mais devotado à cura, e de uma certa maneira o que a gente poderia chamar de magia, por exemplo, e eram os Kaunas. Esses Kaunas depois foram chamados interpretados como xamãs. Eu não gosto desse termo porque é um termo também muito próprio de uma cultura, que são os xamãs da Sibéria. Mas hoje em dia isso se generalizou, né? Então começaram a chamar os Kaunas de xamãs. Bom, pelo menos a gente entende qual é o assunto. Tudo bem. Então essa Morna Simeona fazia as curas e um dia o Dr. Hillin foi lá querer curar a filha dele. Ele era um PhD. Eu tentei pesquisar do que ele era PhD e acabei entendendo que era de psicologia. Porque todo mundo chama ele de Dr. Hillin. Eu quero saber, doutor de quê? Parece que é de psicologia mesmo. E o Dr. Lin teve a filha curada, e então o Dr. Hillin se interessou. Pronto. Muito bem. Então, a Morna Simeona era caúna, eles tinham o sistema de cura deles lá, e o Dr. Hillin levou a filha foi curada, e ele se interessou. Então, ele ficou 10 anos com a Morna Simeona.
Depois disso, ela morreu. E o Dr. Lin foi o responsável pela divulgação internacional do Ho'oponopono. Mas como começou a saga do Dr. Lin? Isso é muito importante e é aí que nós vamos entender como é que funciona o Ho'oponopono. Ele foi convidado para trabalhar num hospital psiquiátrico. E esse hospital psiquiátrico era um horror, era um manicômio mesmo. E onde eram internados os maiores assassinos, e alguns pacientes eram algemados. Um horror. Os funcionários não paravam, porque o ambiente era horroroso, e aí chamaram ele para trabalhar lá. Ele falou assim: olha, tudo bem, eu vou trabalhar aqui, mas eu não vou. Pronto. Então o Dr. Lin falou assim: olha, eu vou trabalhar aqui, mas tem uma condição. Eu não vou trabalhar diretamente com os doentes. Eu vou ficar na minha sala com as fichas dos doentes. Todo mundo achou aquilo muito esquisito, mas fechou. Aí depois perguntaram como é que ele trabalhava. Veja bem, ele dizia assim: eu pegava a ficha do doente e me perguntava por que é que essa situação, que essa pessoa está entrando na minha consciência. O que é que eu tenho em comum com ela, né, para que se apresente essa situação? Se essa situação está se apresentando, é porque eu tenho algum vínculo, alguma memória. Então eu peço à divindade que purifique essas memórias, libero as memórias. E eu peço que purifique dizendo as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. E aí a divindade vai assumindo a situação e purificando tudo. E aí, depois de alguns meses, o hospital ficou com uma atmosfera bem mais leve, agradável. Os pacientes não eram mais algemados e ele obteve muitas curas. Tá? Então agora eu queria interpretar o que é que acontecia então com a abordagem do Dr. Hugh Lin, que, para minha satisfação, eu acho que ele foi bastante claro no método. Então, ele dizia assim, no escritório dele sozinho, pegando a ficha, ele olhava e falava: por que essa pessoa está entrando na minha consciência? Então, o Dr. Hugh Lin está dizendo que o contato dele com as fichas, com a realidade do paciente, não precisava estar fisicamente, a realidade do paciente, ainda que fosse por uma ficha, estava entrando no campo da consciência dele. Em outras palavras, isso significa que esses doentes faziam parte da projeção mental do Dr. Hugh Lin. Então, tudo, a gente aprende isso com o Taniguchi, com todos. Tudo, essa realidade que nós vivemos é uma realidade ilusória, é uma projeção mental do nosso estado interior. Então o Dr. Hugh Lin se perguntava: bom, se tudo é uma projeção mental, por que é que essa pessoa está entrando no meu campo de consciência? Ela é uma projeção mental minha, afinal de contas. Pode ser uma projeção coletiva, pode ser uma projeção da própria pessoa, mas de uma certa maneira eu estou envolvido, é uma projeção mental minha. No meu universo tem aquelas pessoas doentes. Então que vínculo tenho eu com elas? Entenderam? Então ele reconhecia que aquelas pessoas estavam na projeção mental dele, na visão de mundo dele. E aí ele pensava: bom, então eu tenho vínculos com essas pessoas. Senão elas não existiriam na minha projeção mental, na minha ilusão do meu mundo. Não existiriam. Se existem, é porque eu tenho um vínculo. Um vínculo que ele chama de memórias, mas a gente sabe que memória é karma. Projeção mental é karma. Então ele dizia: bom, eu tenho um vínculo com esses pacientes. E esse vínculo está no passado. Então ele precisa ser dissolvido, porque só existe o presente.
Então, a projeção mental, projeção karmática, a projeção do passado, e isso tudo precisa ser liberado, porque só existe o agora. Tá? Então, a cura tem que ser realizada no agora, porque ele fala em liberar as memórias. Então, isso só pode acontecer no presente. Como você pode liberar as memórias se não estiver no presente? Bem no sentido do Eckhart Tolle mesmo. Se você não tiver com consciência plena no presente, como você vai liberar as memórias do passado? Da sua projeção mental, que coincide com a projeção mental do doente. Nós temos um vínculo karmático. Então, ele pedia a Deus para dissolver as ilusões karmáticas. E ele tinha muitos bons resultados, tá? Muitos mesmo. E aí se espalhou pelo mundo todo. Então a história é essa. Eu queria colocar a história por escrito, mas os textos que eu achava na internet não permitiam que copiasse e colasse. Eu até consegui driblar isso, mas só ontem, então não deu para incluir. Mas a história é essa que eu contei verbalmente. E agora eu vou ler o texto, um outro texto, sobre o mesmo assunto. Agora que a gente já expliquei como a coisa acontecia. Então, deixa eu ver aqui. Muito bem. Ho'oponopono. Então, primeiro fala o Dr. Hugh Lee. Eu me purifico para estar na presença de Deus. Uma vez aí, na presença de Deus, a divindade dará tudo que é perfeito e correto para mim. Eu só sei isso. Essa é a meta da minha vida. Se eu tenho qualquer meta ou objetivo, é estar na presença de Deus. Então, vamos ver aqui. Ele diz assim: eu me purifico para estar na presença de Deus. Me purifico de lembranças, então eu estou tentando me desapegar do passado. Uma vez aí na presença de Deus, a divindade dá tudo que é perfeito e correto para mim. O que é isso? Provisão divina. Tudo que é necessário, Deus nos dá. Deus nos dá uma missão e nos dá a condição de cumpri-la. Né? Mas nós precisamos estar no nível espiritual e não apegados às coisas do mundo. Então eu me purifico dos meus desejos, do passado, dos apegos, e na presença de Deus deixo que Deus forneça todo o necessário. É a provisão infinita do Goldsmith, a provisão divina do Taniguchi, que é o mesmo conceito. E aí ele diz assim: essa é a meta da minha vida. Então eu não almejo coisas materiais. Eu almejo a presença de Deus. Então eu almejo a união com Deus. E se eu tenho qualquer meta ou objetivo, é estar na presença de Deus. Ele fala estar na presença de Deus, mas na verdade é a união com Deus. E ele diz que ele não tem outro objetivo. E ele disse que se purificava. Então se purificou de outros objetivos, de apegos, de bens materiais. O desejo da vida dele é a união com Deus. E aí tudo que é necessário acontece. Então, até aí, mesmo ensinamento do Goldsmith, do Taniguchi, do Tolle, etc. Agora vamos adiante. Em havaiano, Ho significa causar. E Ponopono quer dizer perfeição. Portanto, Ho'oponopono significa reparação, corrigir um erro, tornar certo, causar perfeição, ou seja, restauração. Você pode, através desse sistema, livrar-se das recordações que tocam repetidamente na sua mente. Aquela conversa mental incessante, principalmente depois de situações estressantes e desagradáveis, e encontrar a paz.
Então veja bem, vou repetir. Você pode, através desse sistema, livrar-se das recordações que tocam repetidamente na sua mente. Aquela conversa mental interna incessante, principalmente depois de situações estressantes e desagradáveis. Você pode livrar-se de tudo isso e encontrar a paz. Tá. Que situações, recordações são essas? Corpo de dor. Daqui umas 2 semanas, nós vamos recomeçar toda a série a partir da apostila 1. E na apostila 1 eu tenho vários textos falando sobre o corpo de dor. Então, o corpo de dor é católico, é voltar e reviver as experiências passadas mal resolvidas, de dor, de rancor, de mágoa, e aquilo não vai se repetindo que nem um disco quebrado, porque aquilo não foi resolvido. E além de se repetir, vai acumulando. Então ele fala, o texto fala assim também: livrar-se das recordações que tocam repetidamente na sua mente, que nem um disco quebrado. Aquela conversa mental interna incessante. Então lembra daquele exemplo que eu dava quando eu estudava a apostila 1? Eu estou dormindo tranquilamente, de repente eu acordo no meio da noite, na hora do xixi. Volto para a cama, aí começa. Em 1990, fulano me fez isso. Por quê? No momento que eu estou distraído, orai e vigiai, né? Baixou a guarda. No momento que eu estou distraído, um conteúdo reprimido e mal resolvido, ele vem à tona. Em 1990, fulano fez isso. Aí, com um pouquinho de treino que a gente tem aqui, o eu, Giancarlo, observa e fala assim, nossa, 1990? 30 anos atrás? Por que isso agora? Porque não ficou resolvido. Aquelas emoções foram se acumulando, como que o Eckhart Tolle chama de corpo de dor, mas não é um corpo, é um campo de dor. Então aquelas emoções voltam que nem um disco quebrado. Por exemplo, pessoas que sofreram muito com a mãe na infância, depois tendem a projetar a imagem da mãe em todas as mulheres de relacionamentos que tem, esposa, amante, tudo. Vai projetando a mesma situação, disco quebrado. Pai e idem. Né? Então, repetição dos mesmos erros, porque não foram resolvidos. E aí o Ho'oponopono quer libertar essas memórias. Mas essas memórias, para o Eckhart Tolle, se chama corpo de dor. Uma coisa que super estudada aqui por nós. E quem não estudou, vai pegar na apostila 1 ainda este mês, desde o começo. Tá? Corpo de dor. Corpo de dor. Então, você pode, através desse sistema, livrar-se das recordações, corpo de dor, que tocam repetidamente na sua mente, que nem disco quebrado. Aquela conversa mental interna incessante em 1990, durante mais de 30 anos. Principalmente depois de situações estressantes e desagradáveis. Sim, mas de 30 anos atrás. E encontrar a paz. Liberar esses conteúdos. Então, eu sempre conto, eu sei que é repetido, mas aqui é a hora de repetir, que eu tinha um amigo que fazia entrevistas no centro espírita e atendimento fraterno. Na verdade, entrevista para trabalho de desobsessão. E chegou uma senhora que xingava muito o marido. Aquele cachorro, ele não presta, ele me abandonou, ele não vale nada. E, mas assim, com raiva, revivendo a emoção toda. Até que esse meu amigo perguntou, minha senhora, quanto tempo foi isso? Ela parou, desconcertada, e aí ela mesma respondeu, há 40 anos. Então veja, a repetição incessante, o disco quebrado. Então o Ho'oponopono diz assim, liberte as memórias. Liberte as memórias. Vou prosseguir. Texto. Pronto. Onde está aqui?
Prossigo. Sem os pensamentos se repetindo, sem crenças limitadoras, sem condicionamentos, sem as lembranças dolorosas, um espaço vazio se abre dentro de você. O Ho'oponopono lhe permite soltar essas recordações dolorosas. Então nós estamos apegados a elas. Corpo de dor. O Ho'oponopono lhe permite soltar essas recordações dolorosas que são a causa de tudo que é tipo de desequilíbrios e doenças. Na medida em que a memória é limpa, pensamentos de origem divina e inspiração divina ocupam o vazio dentro de você. A única coisa que devemos fazer é limpar todas as recordações, com 4 simples frases que abrangem tudo. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Não é um mantra para repetir mecanicamente, é para sentir a verdade que elas expressam. Sinto muito pelo vínculo que nós temos, me perdoe, liberamos mutuamente esse vínculo, te amo, somos uma só consciência e agradeço pela restauração universal e pelo retorno ao que nós verdadeiramente somos. As frases estão relacionadas às 4 joias de Jesus. Não é o ensinamento original, mas é uma associação. Compaixão, humildade, amor e gratidão. Sinto muito, compaixão. Me perdoe, humildade. Te amo, amor. Agradeço, gratidão. Lembrem-se, um problema é uma memória repetindo uma experiência do passado. Corpo de dor. O Ho'oponopono é um apelo à divindade para cancelar as memórias que estão se repetindo como problemas. Como é que é? Um apelo à divindade para cancelar as memórias. Então, um apelo para a divindade no presente, para viver no presente e não nas memórias. O Dr. Lin mantém essa frase em mente sempre. A paz começa comigo. A paz começa comigo, porque se a vida, o mundo que se apresenta é uma projeção mental, minha, mas todos estão fazendo uma projeção mental, então existe uma projeção mental coletiva também, ele diz, a paz começa comigo, então eu tenho que fazer uma projeção mental de paz, e não de problemas, e não de corpo de dor, e não do passado. Então, repito, o Dr. Len mantém essa frase em mente sempre. A paz começa comigo. É o que ele procura praticar. Embora ainda tropece vez ou outra. Ah, que ótimo! Então a gente não precisa desanimar, porque ele também tropeça. E a gente viu que Paulo tropeça, até João tropeça, todos tropeçam na condição humana. Então a paz começa comigo. É o que nós procuramos praticar, embora ainda tropecemos vez ou outra. Então o Dr. Lin é bastante humilde. E ele está dizendo, de vez em quando escorrega. Então nós também escorregamos. Vamos adiante. Com o Ho'oponopono estamos assumindo a responsabilidade pelas memórias que compartilhamos com outras pessoas. Isso é muito importante. No sistema dele, nós somos absolutamente responsáveis por tudo. Então, estamos assumindo a responsabilidade pelas memórias que compartilhamos com outras pessoas. Então, na cabeça das pessoas, eu sou o Dr. Len, os pacientes estão lá no hospital, aquele horror todo, e na cabeça das pessoas comuns é assim, eu, Dr. Len, eu não tenho nada a ver com a vida delas, e como elas vieram parar aqui, e o que elas fizeram de errado, que crimes elas cometeram,
que elas estão aqui, elas estão sofrendo, e eu, Giancarlo, Dr. Len, não estou afetado com isso, né? Eu, no meu equilíbrio espiritual superior, fico olhando assim com compaixão, com pena. Não é nada disso. O Dr. Lin está dizendo. Essas pessoas, de alguma forma, é uma projeção mental minha. Tudo bem, autônoma, de maneira autônoma, eles, cada um tem a sua projeção mental, o seu karma, o seu sofrimento, mas não importa. O responsável sou eu pelas memórias que eu projeto. Então, esses doentes estão entrando em contato na minha vida. Eu estou entrando em contato com esses doentes, pode ser por ficha, mas eles estão entrando na minha realidade. De onde vem essa realidade? De mim, é projeção mental. Mas eu já falei, é projeção mental ao mesmo tempo, dos doentes também. Então, nós temos um vínculo. Se isso apareceu na minha vida, é porque eu estou projetando. Então, é um vínculo de memória, um vínculo do passado, um vínculo kármico, um vínculo de corpo de dor. Então, não é que eu sou médico e eu não tenho nada a ver com o paciente. O paciente é a realidade que eu estou projetando. Então, eu tenho um vínculo com ele. E aí, o Dr. Lin, então, está olhando e falando assim: não, eu quero dissolver esse vínculo. Né? Eu quero liberar isso. Né? Nós estamos presos pelo karma. Eu quero soltar, eu quero liberar isso. Essa é a ideia. Então, com o Ho'oponopono estamos assumindo a responsabilidade pelas memórias que compartilhamos. É projeção mental, mas todos estão projetando mental ao mesmo tempo. Quebra tantos paradigmas. Espera aí que não aparece tudo. Quebra tantos paradigmas espirituais, principalmente hoje em dia, que muitos se acham superiores por acharem que estão despertos e melhores que a grande massa. Pois é, as pessoas se colocam superiores e se colocam separadas. E o Dr. Lin, seguindo bem os nossos ensinamentos mesmo, ele dizia: eu estou projetando isso, eu sou responsável pelo que eu estou projetando. É uma memória do meu corpo de dor. O problema não é o doente, o problema é o meu corpo de dor. Porque a única coisa que existe na minha consciência é a minha consciência. E eu estou entrando em contato com o meu corpo de dor, eu preciso liberar isso. Tudo bem, é uma projeção coletiva também, mas aí a frase diz: com o Ho'oponopono estamos assumindo a responsabilidade pelas memórias que compartilhamos com as outras pessoas. Aí vem umas frases meio bobas que. Mas tudo bem. Pesquisas mostram que todo momento existem 11 milhões de bits de informações em nossa volta, mas nós só percebemos 15, 20 bits. E são em cima desses bits que julgamos as coisas. Nem precisava dessas referências. Nós temos uma percepção limitada dos cinco sentidos, totalmente ilusória. É isso que nós temos estudado. Então, portanto, na verdade, não sabemos o que realmente está acontecendo. Então, nós estamos projetando mentalmente, mas a gente não compreende. Então, dizemos para a divindade: se existe algo acontecendo em mim que me faça vivenciar as pessoas de determinada maneira, eu gostaria de liberar isso. Se existe, claro que existe algo acontecendo. E está acontecendo o quê? Repetição das memórias do corpo de dor do passado. Então, se existe algo acontecendo em mim que me faça vivenciar as pessoas de determinada maneira, então eu gostaria de liberar isso. Largando de mão essa vontade de consertar as coisas, de mudar as pessoas, deixando Deus fazer isso, nós mudamos nosso mundo interior, o que causa uma mudança também no mundo externo. Então, largando de mão essa vontade de consertar as pessoas,
eu deixo de perceber que elas fazem parte de uma projeção mental minha e quero modificá-las. Eu quero modificá-las. Eu, médico, eu, terapeuta superior, eu, espiritual, quero modificá-las. Eu não tenho que modificar nada. Elas têm a sua individualidade. Eu não tenho que modificar nada, eu não tenho que salvar ninguém. Então, se eu largar essa vontade de consertar as pessoas, de mudar as pessoas e de consertar o mundo, eu dou lugar para que Deus faça isso. É Deus que deve fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Sair de ladinho e deixar que Deus se manifeste. Fazer de mim um instrumento de vossa paz. E se eu deixar Deus se manifestar, aí o texto diz assim: nós mudamos nosso mundo interior, porque era projeção mental. E o que causa uma mudança também no mundo externo. Claro, se você liberou as memórias, se você aliviou o corpo de dor, não era tudo projeção mental, então você continua projetando mental, mas projeta uma coisa melhor. Né? Então, o hospital lá do Dr. Lin começa a melhorar, começa a ter uma atmosfera mais agradável, porque era uma atmosfera de pesadelo. Tá? Começa a ter uma atmosfera mais agradável. Mas por quê? Essa atmosfera agradável parte da consciência do Dr. Lin e de dissolver vínculos que é corpo de dor. Aí eu volto a falar, né, um dia que nós tocamos num ponto crítico e o Marcelo falou assim, olha, realmente o começo de tudo é realmente o corpo de dor. Perceber o que é corpo de dor e começar a trabalhar o corpo de dor. E nesse dia eu falei, eu concordo plenamente. Tá? Então, vou repetir. Nós vamos voltar para a apostila número 1. No domingo. Não no próximo, no outro. Tá? Nós vamos pegar do começo. Nós vamos repassar toda essa história de corpo de dor. Tá? Com Eckhart Tolle. É fundamental. É o ponto de partida. Porque antes da gente ser espiritual, nós já somos. O ego nunca vai ser espiritual. Ele vai se sentir superior. Mas antes da gente aceitar a verdade espiritual, nós primeiro temos que entender por que não funciona. Não funciona por causa do corpo de dor. Nós vamos ver isso, tá? Um pouquinho de paciência. Em 2 semanas nós vamos ver isso. Então, e como tudo é corpo de dor, tudo é projeção mental, então nós somos responsáveis pelas nossas projeções mentais. Ah, mas o doente tem o caminho dele, ele tem o karma. Né? Não importa. Para mim, do meu ponto de vista, ele é a projeção mental minha. Então eu sou responsável pela projeção mental minha. Isso é ser 100% responsável. Então, dizemos para a divindade. Opa, dizemos para a divindade: se existe algo acontecendo em mim que me faça vivenciar as pessoas de determinada maneira, eu gostaria de liberar isso. Então, largando de mão essa vontade de consertar as pessoas, de mudar as pessoas, deixando Deus fazer isso, nós mudamos nosso mundo interior, o que causa uma mudança também no mundo externo. Prosseguindo. Ser 100% responsável pela projeção mental, ser 100% responsável é um caminho de pedras. Por ser o intelecto tão insistente, a mente humana, mas a mente humana se identifica com o corpo de dor. Então, repito, ser por cento responsável é um caminho de pedras, por ser o intelecto tão insistente. Quando nos ocorre um problema,
o intelecto, a mente humana, sempre busca alguém ou alguma coisa para culpar. Mas nós somos 100% responsáveis, mas a mente humana vai querer culpar alguém. Então, insistimos em procurar fora de nós a origem dos nossos problemas. Caímos na ilusão do mundo. A origem dos nossos problemas é a nossa projeção mental. Sim, você pode chamar de karma, mas é a projeção mental. E normalmente de muitas vidas, inclusive. Porque para a projeção mental isso não faz diferença nenhuma. Tá? Então, a mente humana sempre procura alguém ou alguma coisa para culpar. Ele não quer partir do ponto de vista da projeção mental, porque então nós somos responsáveis. Então, insistimos em procurar fora de nós a origem dos nossos problemas. Isso quer dizer, então, que a gente não tem nenhum conhecimento, nenhuma noção de projeção mental e a gente se entrega totalmente à ilusão do mundo. E a gente vai procurar no mundo o problema. Se procurar no mundo, você só vai achar mais problema. Pode resolver um, mas vai vir outro no lugar. Normalmente pior. Pronto. Vamos adiante. A Kauna Morna Simeona, professora do Dr. Lin, ensinava que estamos aqui somente para trazer paz para a nossa própria vida. Se trazemos paz para a nossa vida, tudo em nossa volta descobre o seu próprio lugar, seu ritmo e paz. Em outras palavras, Morna Simeona está dizendo: se todo sofrimento é karma e a projeção mental, nós também podemos alinhar, que nem o Taniguchi, nós podemos alinhar nossa mente com Deus e projetar mentalmente, projeção mental, uma projeção boa. Então, se eu estiver no estado de paz, a paz se manifesta para o mundo. Rhodes que vai postar alguma coisa aqui. O PDF Limite Zero de Joe Vitale, sim, do Dr. Yulin, onde ele conta várias situações dos dois, quando o Ho'oponopono aí não vê. Mas sim, sim, mande o livro de Joe Vitale, eu não tenho. Eu não tenho. Eu vou pôr no grupo a oração do Ho'oponopono. Neste momento, libero minhas memórias. Uma coisa lindíssima. Me perdoe, sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. E assim vai. Tá? E eu mesmo vou ler o livro do John Vitale para, eventualmente, a gente, inclusive, expandir aqui esse estudo numa próxima edição. Tá? Tem várias orações, etc. Isso, legal. Vou ficar super feliz, nós todos vamos ficar. Bom, então, a Morna Simeona então dizia: estamos aqui para trazer paz para a nossa vida. Então, o Dr. Lin falava: a paz começa em mim. Então, trazer paz para a nossa própria vida. Então, aí nós podemos projetar alguma paz. O lado exterior passa a ser espelho da consciência que a gente vive dentro. O que mais? Finalmente, esta é a essência do processo Ho'oponopono. Morna Simeona é uma kauna, e kauna em havaiano significa guardião do segredo. Tudo bem? Haja paz na terra, a começar em mim. E tem uma música também de um cara que eu esqueci o nome, que ele também canta: a paz começa em mim, é um mantra. Eu vou ver se eu acho. Eu esqueci o nome dele. Tá? É muito simples. É isso que Cida está dizendo: vou aprender sobre o Ho'oponopono. Na verdade, é muito simples. É o que nós estamos vendo aqui. É o Marcos Viana, mas eu tenho uma outra versão. Depois eu vejo para vocês.
é o que nós estamos vendo aqui. Né? Entender o que é o corpo de dor, entender o que é projeção mental. E aí sim, aí você diz, sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço, mas você fala isso conscientemente e não como um mantra de repetição vazio. Né? Pronto, pode falar, Tereza. A primeira vez que você falou sobre o corpo de dor, e eu percebi que toda a minha vida estava condicionada naquilo. Eu tomei consciência naquele momento, depois refletindo sobre a aula que você deu sobre o corpo de dor, eu comecei a fazer uma análise da minha vida e vi que tudo que eu vivia, tinha vivido até aquele momento, era só corpo de dor. Eu Aí, lembro. o conceito de corpo de dor, e eu falei, então eu preciso expurgar isso da minha vida para eu ficar uma pessoa mais leve, mais tranquila, para eu viver melhor. E foi nesse momento que eu comecei a transformar a minha vida. Ainda faltam algumas coisas, obviamente, né? Porque a gente não consegue. Mas por exemplo, a minha revolta contra meus irmãos, isso acabou. Eu não tenho mais um pingo, um resquício disso dentro de mim, graças a Deus. Então, assim, é verdade, tudo isso que a gente está estudando, todos esses ensinamentos que você está nos proporcionando, faz com que a gente reflita, a gente se modifique, a gente se torne pessoas melhores. É verdade. E eu me lembro, agora veio assim com muita clareza, toda a história de Teresa Soberal mostra para gente o que o Marcelo falou também. Ele falou, olha, o ponto de partida é o corpo de dor. É verdade. E no caso de Teresa Soberal, eu lembro, foi o ponto de partida mesmo que começou a transformar a vida dela, foi ela perceber o que é corpo de dor. Eu É lembro. verdade. É Tá? verdade. Então, vai ser legal, né, a Eu gente sou voltar extremamente ao assunto. isso. Tá? Eu sou muito grata por isso. Suzete, por exemplo, chegou depois. Fernando estava desde o começo, mas Fernando começou a acompanhar mesmo um pouco depois. Então vai ser muito bom voltar a isso. Vai ser muito bom mesmo. Agora, ainda esse mês, graças a Deus, vai ser uma coisa muito boa. Gilda também falava assim: olha, nunca pense que é uma repetição, porque a abordagem é completamente diferente, a gente vai amadurecendo, pessoas diferentes vão pedindo a palavra e colocando aspectos diferentes, é tudo diferente, é outro momento. Tá? O momento é único, né? E a coisa acontece, né? Simplesmente de uma maneira diferente. Então nós vamos voltar e fica aqui claríssimo a importância do corpo de dor como ponto de partida de toda a vida espiritual e também, como Teresa disse, e mesmo assim a gente ainda dá umas escorregadas. Ou se dá. É Tudo como bem? né? É como uma catarse coletiva. Sim. Catarse coletiva, veja só, projeção mental individual, mas há uma projeção coletiva também. Tá? Nós temos aqui uma projeção coletiva, mas é uma projeção. E uma projeção boa, mas é uma projeção. Por que essas pessoas que estão aqui estão entrando na minha. É a mesma pergunta do Dr. Hewlin. Só que o contexto é benéfico, não é de doença. É um contexto de cura. Mas eu posso perguntar igualzinho ao Dr. Hewlin. Porque essas pessoas, nós aqui, estão entrando na minha consciência agora. Por uma projeção de necessidade de cura, de amor, de voltar para a casa do Pai, de restauração espiritual. É uma projeção coletiva também, tá? Só que é uma coisa assim, como diz o Taniguchi, com a mente alinhada com Deus. Então funciona tudo diferente. Mas o mecanismo é o mesmo. Eu também posso perguntar por que essas pessoas estão entrando na minha consciência? Porque nós temos um trabalho em conjunto, né? Nosso trabalho é voltar para a casa do Pai. Mas nós temos um trabalho em conjunto. Senão não aconteceria, simplesmente não aconteceria. Tá? Então nós temos vínculos, só que são vínculos bons, eu não preciso dissolver os vínculos, como é o caso dos doentes que ele tratava. Tá? Mas tudo funciona assim. Tá? Tudo a gente está projetando.
Então, Marcelo quer falar. Pode falar, Marcelo. Boa noite, pessoal. Não, é bem rapidamente, já. Me lembrou a. Já contei essa história, me lembrou a primeira vez que eu te conheci, eu conheci o teu trabalho, que foi no Facebook há 2 anos atrás, mais ou Hum. menos. E foi bem, eu lembro muito bem que foi numa Páscoa. E foi que nem eu fui puxado por uma postagem, tô que nem parecia um imã, assim, sabe? Não sei nem explicar. Teve uma época que eu já contei essa história aqui. Foi bem na Páscoa mesmo e eu tava muito assim. Eu lembro bem que era sobre o curso. Tu ia começar o curso dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Aí algo me diz assim, cara, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que não sei o que e tal. Daí a pessoa, minha ex-companheira e tal, aconteceu várias coisas. De cara, não importa, não sei nem quanto que vai ser, não sei, nem conheço nem a pessoa. Engraçado que quando tu foi mandando as coisas, não, primeiro tu tem que conhecer meu trabalho, não sei o quê. Eu quase que eu falei assim, não, eu não, não nem me importa quem é você, não, eu sei que eu tenho que estar nesse, nesse curso. E você me mandando, não, é que tu tem que não sei o quê, Não, toda tem que aquele primeiro negócio ver se ali. você se Mas não, identifica. sim. Mas antes de tu mandar os vídeos e tal, eu já tinha certeza que eu já tava dentro. É um negócio muito, realmente é alinhado mesmo, não tem explicação mesmo. Quando é pra Não tem ser, explicação. cara, Não tem eu explicação. fui puxado que nem um imã pra aquele curso. Eu lembro como se fosse hoje, agora, assim. É muito incrível isso. Tá aí. Tá? Acredito 100% no que você está dizendo. Agora é o seguinte: não é o caso de dizer que quem está aqui é superior a ninguém ou que é isso. Não, não é nada disso. Mas quem está aqui porque tinha que estar aqui. Porque dentro da nossa história, a gente tinha que estar aqui junto trabalhando. Se isso é melhor que os outros, sei lá, não faço a menor ideia, não, não tem cabimento esse tipo de comparação. Tá? Mas se nós estamos aqui, não é por acaso, é projeção mental. Só que é uma projeção mental com a mente alinhada com Deus, como diz o Tony Gucci. Tá bom? Pode falar, Tereza. Eu acho que a espiritualidade ela encaminha, né? Porque ninguém está aqui nesse grupo sem uma razão. Nós podemos nem saber por que nós estamos aqui, mas a espiritualidade sabe por que a gente está aqui. Eles Então, preparam o caminho para a gente trilhar. E se a gente tiver os 5 sentidos internos aguçados, se a gente ouvir com os nossos ouvidos internos, a gente vai saber por que a gente está aqui. E não tem nada a ver com qualquer coisa, tem a ver mesmo com Deus, com a espiritualidade, essa conexão que a gente tem com o alto, entendeu? É bem certo. isso. Eu acho, né? E agora eu vou fazer uma confissão. Ah, tem uma pessoa que eu fiquei com certo remorso quando me procurou. Quem foi? Eliselton. Eliselton tá aí, né? Eliselton me procurou. Não, eu quero ver as aulas. Tá? Eu falei, não, espera um pouco que o curso vai começar. Que nem agora, daqui 2 semanas, você já pega do começo. Olha, eu passei anos me sentindo culpado por não ter posto você desde da hora que você se interessou. Que seria o certo, né? Que é o que eu faria hoje e que seria o certo. Depois fiquei me sentindo culpado, né? Porque ele queria. Por que eu mandei ele esperar? Coisa maluca. De alguma forma, projeção mental. Tudo bem, mas eu fiquei meio mal por causa disso. Até hoje eu ainda tenho um certo remorso por causa disso, né? E mas graças a Deus está tudo certo. Está aqui nosso companheiro, assim, amado e muito querido. Mas eu fiquei perturbado, confesso. Tá? Depois fiquei com remorso. Eu falei, imagina que absurdo. Por que isso? Agora eu soltei uma divulgação sem começar do começo. É um pleonasmo, né? Começar do começo. Mas é porque aqui se começa de qualquer ponto. E aí eu pedi para o exemplo esperar. Depois eu passei todo esse tempo com vergonha, né? Porque não foi correto isso que eu fiz, tá? Então, ó, Eliselto, sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço, tá bom? Tá quieto. Então tá. Bom,
Eu vou ler então duas observações sobre o Ho'oponopono. Mas é que ele está quieto para me deixar mais com remorso ainda. Vamos lá. Observações. 1. Para que seja eficiente, é preciso o praticante estar centrado no presente, no agora, como o Eckhart Tolle. Pois as memórias vêm do passado e as expectativas, a ansiedade, projetam-se para o futuro. Só podemos libertar-nos delas estando no presente, aqui e agora. É um ponto importante a ser observado na meditação. Se não estiver no agora, não vai funcionar. Porque se fala em liberar as memórias. 2. Dizer sou grato ou sou grata causa uma confusão de gênero. Tá bom. Então é o seguinte. Normalmente, as frases que são apresentadas vieram do havaiano, da língua inglesa. Thank you. Thank you. Que é obrigado. E aí traduziram, porque não querem falar obrigado, eu gravei um disco sobre obrigado e sou grato. E agradeço. E não queriam falar obrigado, né? Então aí colocaram sou grato. Mas é uma tradução. Já começa daí. Agora é um problema, porque eu falo sou grato. Teresa Sobral vai falar sou grata. E aí, quando a gente medita em conjunto, uma pessoa fala, mas eu sou grato, mas eu estava acompanhado de 5, 6 mulheres fazendo a meditação. Então eu tinha que falar sou grata, mas sou grata ia ficar esquisito para mim. Então, agradeço é uma forma universal. Então, para quem vai meditar em conjunto, agradeço é muito melhor. Até porque sou grato era uma mera tradução do inglês thank you, que pode ser agradeço, está ótimo. Ou obrigado. Tá? Tudo bem? Então, a segunda observação é isso. Aqui está. Dizer sou grato ou sou grata causa confusão de gênero, particularmente quando se trabalha em grupo. Então eu prefiro dizer eu agradeço. E assim a confusão se desfaz, fica bom e fácil para todo mundo. Sabe? Facilita. Só isso. Mas o importante mesmo é que a meditação seja feita no presente, aqui e agora. E aqui agora, bem na concepção do Eckhart Tolle. Tá? Bem o poder do agora. Bem aquilo lá. Tem que ser no poder do agora. Senão não funciona. Se você não está no agora, como é que você vai falar? Eu libero minhas memórias. Não está liberando nada. Você só pode liberar se você estiver no agora. Centrado no agora. Aí você, centrado no agora, se diz, libero minhas memórias. Libera mesmo. Solta. Solta o passado. Solta o corpo de dor. Né? Solta o corpo de dor. Tá? A Teresa Soveral está sorrindo, mas é porque ela passou por essa experiência. Pode não ser pleno, mas passou. Eu falo, liberta. Ela sabe, porque ela teve que fazer isso. Não fui eu que ensinei, eu falei sobre o corpo de dor. Ela foi descobrindo o processo dentro dela mesma. O que é lindo isso, né? Tá? É lindo porque sou eu e Deus. Aí a minha projeção mental traz umas dicas de fora, mas aí eu tenho que trabalhar. E aí os milagres acontecem, tá? Os tesouros do amor. Então, por hoje, era isso que eu tinha para dizer sobre o Ho'oponopono por enquanto, e a gente pode completar se vier o livro do Joe Vitale, e numa próxima edição a gente dá até uma melhorada. Eu vou publicar então a oração do Ho'oponopono, tem uma versão que eu gosto mais, que eu vou postar. E assim que nem a meditação Shinsokan, a gente pode botar simplesmente para tocar e ouvir. Ouvir com atenção e ouvir com o coração. Simplesmente ouvir. E vai ser maravilhoso. Vocês vão ver. 2028,
Agradeço, agradeço, agradeço. Não deixe de fazer as ligações com o Goldsmith, com o Dr. Bach, com tudo que a gente vai aprendendo, com o Tolle, como tudo vai girando em torno de conceitos semelhantes. Tá bom? Agradeço e até amanhã. Amanhã tarô. Tá? Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado, Jean. Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã.